aqueles que estão já conosco. Estamos esperando a entrada do presidente do Banco Central. Acabou de entrar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Billy. Tudo bem? Muito obrigado aí. É uma honra. Olha, presidente, eu que agradeço. É realmente não só uma alegria, mas uma grande orgulho estar fazendo uma live consigo, estar fazendo essa conversa. Só para começar, botar a bola para rolar, não sei se você sabe, eu dei 10 anos da minha vida trabalhando no governo, trabalhando em Brasília, como membro do Conselho Monetário Nacional, estudando economia e tentando fazer alguma coisa para ajudar o país. De nada, né? Foi minha década perdida. Tem muita gente que fala que eu fiz alguma coisa, tá? Mas foi minha década perdida. Só que nesse período eu tive a oportunidade de participar da renegociação de dívida. No começo da década, o forte era a discussão. A gente paga, não paga, a gente dá calote, não dá calote, nacionalismo muito forte, aí torcendo talvez por um calote. Depois aí veio a hiperinflação, veio um período extremamente difícil, os choques na economia para tentar estabilizar os preços. Mas entre tudo isso aí, eu conheci o seu avô, né? Tenho a honra de dizer que fui amigo dele, tá? Um grande admirador, e aprendi muito com ele, muito com ele. E realmente entendi que foi uma coisa assim muito importante. Mas vivendo essa década, presidente, naquela altura, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que um dia eu ia ver esse país com uma inflação abaixo de 3, uma taxa de juros a 2, o que dá uma taxa de juros real negativa. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar uma coisa dessa. Por isso, meu caro Roberto, você pode imaginar o que impacto que esse negócio causa em mim como brasileiro? Passo a bola para você. Não, eu acho que, na verdade, o mundo, né, parte da explicação dos juros estarem baixos é uma explicação global, né? Eu acho que o mundo passa por uma situação de juros baixos, né, uma dificuldade em vários países desenvolvidos de produzir inflação, até uma reação recente do Fed de mudando a metodologia de atuação para tentar convencer o mercado, né, de que em algum momento ele vai até tolerar uma inflação um pouco mais alta, mas a verdade é que nos últimos 10 anos você teve 2, 3 anos de inflação na meta e o resto foi abaixo da meta. Então tem uma parte que é o mundo desenvolvido, né, e esse problema dessa, vamos dizer assim, estagnação secular que faz com que o crescimento em grande parte do mundo tenha sido baixo, com uma inflação baixa. Tem uma parte que é o ganho de credibilidade, já veio da gestão anterior do Banco Central, né? O meu antecessor, o Willan, fez um trabalho muito bom de gerar credibilidade nessa dinâmica de duas dimensões de política e comunicação. Acho que teve um grande ganho tanto na parte da política monetária quanto na parte de comunicação, né? Então, acho que isso ajudou. Mas quando a gente pensa e vê a história brasileira recente, a possibilidade de cair os juros está muito ligada com a disciplina fiscal, né? Um entendimento para o investidor que o Brasil vai ser sério, né, no longo prazo em relação à sua dívida. A gente vê que a gente vinha com juros muito baixos. Eu me lembro, porque sentava na mesa de operações, sentei na mesa de operações 20 anos, o dia que saiu uma notícia, piscou uma notícia de que dava o entendimento que tinha clima para votar o teto de gastos. Eu não estava aqui ainda, meu antecessor, né? E aí a curva longa de juros começou a cair, geralmente a curva cai, e aí abre espaço para você, né, cair. A curva longa cai, abre espaço para cair a curva curta. Aí você teve essa queda de curva curta, depois teve alguns cenários de estresse, e aí lembrando que quando eu cheguei em Brasília a curva curta era 6,5, mas a longa estava em torno de 12, ou seja, tinha já um prêmio de risco grande. Depois começamos a falar da Previdência. Curiosamente, quando a Previdência começou a tomar corpo, a curva longa começou a cair novamente, caiu, e aí abriu espaço para a gente fazer uma nova onda de redução. Então, eu diria que essa mensagem é muito importante, de ter a disciplina fiscal, de entender o que nos trouxe até aqui. Obviamente, não foram só fatores internos, tiveram fatores externos, mas num momento como esse, que as pessoas falam tanto do equilíbrio fiscal, é importante entender o que nos trouxe até aqui, porque não existe juros baixos e inflação baixa com fiscal desorganizado. Como você já declarou,
Você desculpa estar te chamando de você, entende? Mas Não, você é tão você é ótimo. jovem. Você já declarou que na questão de política fiscal você é passageiro. Quer dizer, é evidente, não é? O Banco Central não é o responsável, tem que dizer, pela política fiscal. Tem que Isso. fazer alguma coisa, mas não é o responsável. E a gente já está aí com um certo viés na taxa de juros de longo prazo, um pouco mais de alta. Né? Agora, nós estamos oscilando muito na nossa economia, muito oscilando. Você vê os humores do mercado. Eu passei 50 anos da minha vida no campo da distribuição. E agora estou no setor financeiro. Não estou achando ruim, não. É muita inspiração, mas muito menos transpiração. Não? Você sabe bem isso. Teve o Santander, o Mozambique. Mas o que eu noto agora nesse muita instabilidade. Essa semana está sendo uma semana de tranquilidade. Né? Tranquilidade. O fato de levar hoje para o Congresso uma proposta de reforma administrativa já dá vamos dizer, uma visão para o mercado de que as coisas todas podem mudar. Você vê hoje o dólar está caindo, realmente nós temos uma situação boa nessa semana. A gente tem sempre a esperança que agora veio para ficar, quer dizer, vamos para frente, vai ficar desse jeito. Mas, de fato, o que o Banco Central pode fazer a mais dentro das suas atribuições, tá? Dentro das sua competência? Você não você é só estabilizador da moeda, você está ligado com a moeda, está ligado com a âncora da moeda. Agora, o que você pode fazer mais, quer dizer, além da torcida, quer dizer, com o passageiro, para que nós tenhamos uma disciplina fiscal que te possibilita realmente manter essa taxa de juros talvez até mais baixa, se for o caso, tá certo? E uma inflação também baixa. O que você acha que você ainda pode contribuir no Banco Central? Primeiro, em relação à volatilidade recente, se a gente perceber os fatores de volatilidade, a gente teve fatores de várias naturezas. Teve fatores externos, teve ruídos que foram mais meramente políticos e teve ruídos que misturaram político com fiscal. Se nós olharmos esses três tipos, né, de notícia, a gente vai perceber que todo ruído que estava atrelado à notícia fiscal ou alguma instabilidade fiscal, ele causou uma volatilidade maior nos preços. Então, primeiro é importante reconhecer isso. Né? Quando começam a falar que tem uma divisão dentro do governo e tal, então o mercado olha o fiscal, porque o fiscal é o que, como eu disse, é o piloto, é o que vai ser preponderante na análise dos analistas econômicos e de quem tem a capacidade e tem a decisão de investir no Brasil. Então, o que eu sempre digo o mais importante agora de tudo, e eu tive até uma conversa recente, conversando isso com o presidente Rodrigo Maia, a nossa percepção, que o mais importante, qualquer notícia que passar a informação para os agentes financeiros de que nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas sem ter nenhum tipo de atrito com o teto, isso vai criar uma estabilidade maior. Então, nesse sentido, a gente está falando de várias reformas. Nós entendemos que a reforma fundamental é uma reforma que abre espaço no teto. Né? Eu acho que parte do ruído vem do fato de que ministérios diferentes, pessoas diferentes no governo, têm objetivos diferentes. As pessoas cada um tem a sua missão. Tem um que tem a missão de fazer uma parte de infraestrutura, e você até falou com o Tarcísio recentemente, o Marinho tem os projetos dele. Quando você olha esses projetos, você começa a ver que ele não cabe no mundo financeiro e começa a ter ruído em relação a isso, você vê que o mercado responde rapidamente. Então, acho que se a gente fizesse um plano, eu acho que o que está aí na mesa de você desindexar, desvincular e desobrigar, que abre espaço no teto, esse é o fundamental. Por quê? Porque se isso acontecer, se a gente conseguir avançar com isso, o mercado vai entender que existe espaço para os projetos e, ao mesmo tempo, vai proporcionar com que esses projetos sejam executados com a viabilidade do teto. Então, acho que isso é importante. Do ponto de vista do que o Banco Central faz, como nós não fazemos política fiscal, a nossa missão é sempre alertar. Então, em toda a comunicação oficial, em toda a entrevista, toda vez que nós temos que fazer simulações, nós sempre apresentamos os cenários e dizemos, olha, o fiscal é o mais importante, precisamos ter o equilíbrio fiscal. O Brasil vai sair, né, dessa crise com uma dívida muito maior. O nosso gasto fiscal nas medidas de enfrentamento à Covid foram maiores do que os mercados emergentes, muito maiores.
maiores do que vários países desenvolvidos. O que nos proporcionou fazer esse gasto, ao contrário do que se acha, foi exatamente o teto, né? Se a gente tem o teto, a gente pode desviar do teto num certo ano, porque os agentes financeiros entendem que você vai voltar ao teto, porque existe aquela regra. Se a gente não tivesse o teto, tivesse feito a metade dos gastos que a gente fez, eu garanto que os preços de mercado seriam outros. Então, mostra que o teto ele é fundamental, porque mesmo no momento de crise, ele faz com que você consiga sair do caminho e voltar com credibilidade. Então, essa tem sido a tarefa do Banco Central. Acho que sim, presidente. Acho que você está fazendo a sua parte. Agora, olhando assim um pouco a economia como um todo, o brasileiro tem um pouco assim uma maneira de se queixar um pouco do que tudo está acontecendo conosco. Tem assim um pouco um viés de ver o copo meio vazio em vez de ver o copo meio cheio. O Paulo Guedes tem falado, nós vamos ter uma retomada talvez que possa surpreender o mundo. Eu não sei, eu acho que talvez vá surpreender, porque lá fora pensam que a gente é muito pior do que a gente está aqui. Não sei se você sabe, eu trabalho muito na França, nós somos um grande investidor no Carrefour Global e aqui também no Brasil. O pessoal tem que dizer que nós estamos muito pior do que nós estamos. Primeiro, nós não vamos cair, o PIB não vai cair tanto quanto se imaginava no começo, inclusive por causa do Corona Voucher, que está dando uma amenizada, principalmente na classe mais baixa. E aí, é uma coisa importante que está acontecendo, está havendo uma certa, vamos dizer, transferência de renda para as classes mais baixas. O que eu acho, como brasileiro, acho um negócio sensacional, acho uma coisa incrível. Na realidade, está havendo uma transferência para baixo, está estimulando o consumo, está botando dinheiro em circulação e está saindo. A parte de cima, não importa, o rico ele se vira, se não se virar, porque é incompetente. Está havendo um problema no meio, onde na classe média, principalmente dos pequenos empresários, que eu gostaria que o auxílio para eles, para empréstimo, para eles chegasse um pouco mais rápido, um pouco mais próximo do que está chegando. Mas nós temos um quadro que, na realidade, é um quadro muito melhor do que se imaginava no começo. Se comparar com a França se imaginou que ia cair 11% no produto esse ano. Tá certo? Agora começa a pensar, está retomando mais rápido, talvez caia 9,5%. Tá? E daí? Nós não vamos chegar nisso. Só porque somos emergentes, estamos numa situação muito pior. Eu acho que nós estamos numa situação boa para, se nós fizermos as coisas que temos que fazer, temos uma retomada, se não em V, pelo menos uma retomada com uma inclinação para cima muito razoável. Acho que o consumo está voltando, vai voltar. Essa camada de baixo da população consumiu, está consumindo bastante, porque não tem dinheiro para gastar até com comida. Então, eu vejo no Brasil, nesse momento, numa possibilidade de realmente ter uma retomada mais rápida. O que você me diz disso? Eu acho que tem algumas colocações. A primeira delas é quando nós pensamos o que o mundo fez em termos de medidas de enfrentamento, vamos dividir em parte, porque fica mais fácil de analisar, né? Então, são basicamente 5 tipos de medida. Primeiro é política monetária, né, que o banco que a gente fez, já vinha fazendo, caiu uma taxa de 4,5%, de 6,5% para 4,5%, depois de 4,5% para 2%, então isso foi feito. Em termos de mercado emergente, em termos de delta, de espaço, de tamanho de queda, o Brasil foi um dos que mais fez. Depois a gente tem o segundo grupo, que é medidas de liquidez e capital, que são muito importantes, porque fazem com que o sistema financeiro atravesse o período de crise. E a gente aprendeu na crise de 2008 que quando você cria um grande problema no sistema financeiro e na intermediação financeira, para sair da crise leva muito mais tempo. Então, isso o Banco Central fez. Nós fomos o primeiro Banco Central a fazer uma injeção de liquidez na primeira semana de março, antes de declarar da pandemia pela OMS. E foi o Banco Central que mais fez no mundo. Foram 17% do PIB em liquidez, mais 17% do PIB em capital, quase 18%. Então, a gente fez bastante. Então, primeiro grupo monetário, segundo liquidez de capital, terceiro grupo impostos, o Brasil fez mais ou menos uma média do que os outros países fizeram, e aí nós temos 2 outros grupos. Primeiro, a transferência direta, que o Brasil fez bastante, foi mencionado agora aí, a parte do auxílio emergencial, não foi a única transferência direta, mas foi grande parte, e depois as linhas de crédito. Então, das 5, eu diria que nós fomos bem na política monetária, fomos bem em liquidez e capital, na parte de impostos fizemos bem, foi a média.
Na parte de transferência direta, fizemos um volume muito grande, muito maior do que qualquer país emergente. O Brasil é o único país que vai fazer uma recomposição de massa ampla de quase 100% que foi perdido em salários. E na parte de programas de crédito, nós tardamos um pouco mais. Temos vários programas funcionando agora ao mesmo tempo, né? E junto com as medidas de crédito que foram feitas pelos balanços dos bancos, ou seja, junto com as medidas do Banco Central, a gente está promovendo um crescimento de crédito importante. Então, essas são as 5 medidas. Quando a gente analisa a parte de transferência direta, é importante ver que a gente tem uma diferenciação grande também, não só para o mundo emergente, como para o mundo como um todo. Primeiro, nós fizemos um volume muito maior e depois foi muito mais voltado à pessoa física e muito menos à pessoa jurídica. Se a gente pegar o montante que nós fizemos, 90% foi pessoa física, 10% foi pessoa jurídica. Então, um pouquinho mais. Na média, no mundo, foi diferente. Foi menos pessoa física e mais pessoa jurídica. E, além disso, tem um elemento adicional do Brasil que diferencia, que é, como foi mencionado, nós fizemos muito voltado para a classe mais de baixo. Então, você pega quem está mais embaixo, teve uma recomposição de renda acima de 200%. Quando você pega, por exemplo, entre quem ganha 500 mil, tem uma recomposição de renda de torno de 150%. Quando você recompõe muito a renda para baixo, ele tem um efeito na economia maior, porque o efeito multiplicador da ajuda, ele aumenta, né? A propensão marginal ao consumo acaba aumentando porque você injetou muito dinheiro lá embaixo. Você tem a mudança temporal de padrão de consumo daquela classe que está acontecendo, e a gente vê material de construção que está acontecendo, alguma coisa de linha branca, a parte de proteína, a gente vê que isso está acontecendo. Então, a notícia boa é que você ajudou, de fato, a classe mais carente, você fez uma transferência que viabilizou, né, até uma melhoria de renda, e você gerou um consumo mais instantâneo. Essa é a parte. E na parte de crédito é super importante também mencionar. Por quê? Porque hoje, grande parte dos economistas que estão olhando as medidas e classificando as medidas estão chegando à conclusão que é o seguinte: o que está explicando a diferença, o formato da volta do crescimento, em parte é a transferência direta, mas se a gente olhar em países desenvolvidos, por exemplo, o que mais determina é o crescimento de crédito. Então, se você pegar a Europa, pega a Itália, que o crédito está crescendo bem pouquinho, e pega a Alemanha, que o crédito está crescendo muito, você vê que o formato de recuperação é diferente. Se pegar a Ásia, vai ter o mesmo formato. Isso é uma notícia boa para a gente, que o nosso crédito está crescendo 22%. Dos países emergentes, grandes, é o que está mais crescendo. Então, as medidas do Banco Central, na verdade, fomentaram muito esse crescimento de crédito. Ainda tem várias medidas que ainda têm um campo de absorção grande. A gente acha que consegue, daqui até janeiro, fevereiro, navegar com tranquilidade. Então, isso também vai ajudar a fazer com que a volta do crescimento tenha um formato melhor. Eu não sei se vai ser um V completo, acho que o início já está dado quem vê. Se a gente olhar o PMI, o Brasil é o que menos caiu e que mais recuperou de mercado emergente. Se a gente olhar consumo também é o que menos caiu, o que mais recuperou. Então, se a gente consegue ver realmente que a volta está sendo um pouco diferenciada nesse primeiro momento. Eu acho que tende a suavizar um pouco, mas o importante é manter esse ritmo indo até o final do ano e atravessar o ano numa situação melhor. Eu não tenho dúvida que é importantíssimo manter o Selic. Agora, veja o seguinte, presidente. Nós temos vamos dizer, todo o clima, toda a situação favorável para uma retomada de investimentos. Tá? Você sabe bem, quer dizer, o dinheiro, tá, já tinha muita liquidez no mundo, tá? E ela aumentou muito ainda, com os trilhões de dólares colocados nos Estados Unidos e os trilhões de euros colocados na Europa, tá? Com tudo aquilo que tem sido feito nos países. A liquidez é imensa. Tá? O pessoal de fora... O pessoal de fora torce o nariz, reclama da Amazônia, não sei o quê, não gosta do Brasil, mas está todo mundo aqui. Mais de 30% dos IPOs feitos até agora foi vendido para a gente de fora. Os caras estão aqui. Tem muito capital para entrar. O negócio do saneamento básico, o pessoal está todo mundo olhando, prestando atenção o que dá para fazer. Muito dinheiro. O próprio empresário brasileiro, aquele que tem disponibilidade, tem capacidade de investir. O que nós precisamos nesse momento é regras claras. O que o pessoal mais reclama assim, no Brasil de uma maneira concreta? Segurança jurídica e uma certa segurança tributária. Certo? Reclamam disso do sistema tributário nosso. Eu acho que são coisas que nós vamos ultrapassar dentro de um certo tempo. Agora, o que precisa nesse momento? Confiança e dar confiança para a iniciativa privada investir. Eu não tenho dúvida nenhuma, tem muito dinheiro para entrar, então nós temos que acelerar isso aí. Eu sei que isso não depende de você, não depende do Banco Central, mas é uma coisa que nós, como brasileiros, pudermos dar essa tranquilidade, nós vamos ter esse país crescendo
com o dinheiro privado, sem necessidade de dinheiro público. Quer dizer, essa é a minha visão. O que você acha disso? Não, eu acho que, olhando essa parte de retomada em relação ao dinheiro que vem de fora e é o que existe hoje de consenso, é curioso, porque ao contrário das últimas crises, essa como impactou todo mundo de um jeito muito igual, né, você também está tendo um consenso mais forte em quais são as características principais que os investidores exigem na retomada. E aí a gente tem três coisas que eu acho que vão ser fundamentais nessa retomada. Três características, três dimensões, eu diria. A primeira dimensão, eu acho talvez a mais importante, é que essa retomada vai ter que ser mais inclusiva e mais sustentável. O que significa isso? Significa que vários países do mundo, não só o Brasil, estão nesse exato momento falando em programa de renda básica, de imposto de renda negativa, em voucher, ou seja, existe uma percepção de que nós precisamos cuidar dessa camada e gerar inclusão. Esse é o primeiro ponto. Segundo é o ponto de sustentabilidade. E aí tem toda uma agenda de sustentabilidade. Obviamente tem a governança sustentável que tem avançado, mas eu acho que o país que quiser fazer um movimento, né, de capturar recursos nessa retomada vai ter que ter esses dois componentes. Vai ter que ser inclusivo, vai ter que ser sustentável. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é uma outra dimensão, é uma dimensão de inserção de tecnologia. Então, eu acho que é consenso hoje que essa retomada ela vem acompanhada de uma aceleração no processo de tecnologia muito grande. Essa aceleração, como ela está sendo feita de uma forma muito mais rápida e acelerada pela pandemia, ela vai deslocar uma mão de obra também de uma forma muito mais rápida. Então, a gente tem telemedicina, a gente tem o que a gente está fazendo aqui agora em comunicação, a gente tem uma parte de inovação financeira, pagamentos. Hoje eu estava conversando, por exemplo, com o Dan Schulman, que é o CEO da PayPal, e ele falou que tinha crescido 40% no Brasil e que ele estava com dificuldade de entender o crescimento, né? Então, que ele pegou para olhar o que estava crescendo e tinha uma categoria de pagamento que ele nunca tinha visto, que era dízimo, ou seja, as pessoas estão pagando dízimo no PayPal, porque como as igrejas ficaram fechadas durante algum tempo, então, assim, é só para ilustrar como que essa parte com tecnologia está crescendo. Então, essa é a segunda dimensão. E uma terceira dimensão, e essa talvez seja um pouco mais preocupante, talvez não seja a dimensão que não seja de toda positiva, é que a gente vai ter uma mudança na estrutura de comércio internacional. Essas cadeias globais de valor, do jeito que elas foram formadas, com especialização de mercados emergentes, eu acho que hoje mostrou uma certa fragilidade você ter suprimentos tão importantes para um país concentrado a produção 80%, 90% em um país ou outro. Então, isso eu acho também vai sofrer alterações e, de novo, tudo isso são acelerações, porque isso já vinha em curso, mas a gente vê que está acelerando. Então, acho que essa é um componente importante da crise. Quando a gente vai para outra parte da sua fala, que é essa parte de taxa de juros, eu acho que é importante entender como é que a gente quebra uma dinâmica de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, né? O que é o ciclo vicioso? A gente tem uma taxa de juros longa muito alta. Como a taxa de juros longa é muito alta, eu não consigo fazer projetos de longo prazo no país. E os países precisam de projetos de longo prazo. Então, o que a gente faz? A gente subsidia os investimentos longos para que os projetos sejam feitos, porque a taxa interna de retorno não vai se adequar a uma taxa de longa de juros muito alta, uma taxa longa de juros muito alta. Só que aí cria um ciclo, porque quanto mais subsídio eu dou, maior é a percepção de que o fiscal vai piorar e mais a curva sobe. Então eu entro nesse ciclo vicioso que é muito difícil de sair. Nós temos que quebrar esse ciclo, e é o que a gente vinha fazendo, e ainda está fazendo, apesar da Covid. O que é quebrar o ciclo? Eu consigo baixar a taxa longa para níveis que eu não preciso mais subsidiar. Como eu não preciso mais subsidiar, porque a taxa longa é baixa o suficiente para dar retorno para projetos importantes de longo prazo, o mercado entende, bom, se não precisa mais subsídio, é porque o fiscal vai melhorar na frente. Então, você sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso. E esse é um trabalho muito importante que o Banco Central tem que fazer, de calibrar a Selic, mas também entender que é importante ter uma curva longa que propicie esses investimentos de longo prazo. Então, eu acho que eu diria que são essas duas coisas. Legal. Presidente, você falou em tecnologia. Você está para lançar um negócio aí que eu estou vibrando com isso, que eu acho que vai ser sensacional, que é o Pix, né, que você vai lançar. Eu tive pouco tempo atrás na China, né, você sabe bem isso aí. Na China, quer dizer, os caras, quer dizer, praticamente você não usa mais cartão de crédito. Como é que não usa de jeito nenhum? Então, eu paguei coisa com cartão de crédito, por exemplo. Você não usa cartão de crédito, não usa mais moeda, não usa nada, então você usa o mobile, usa o celular, e você paga táxi, quer dizer, com o celular. Tá?
E você quer dizer, tem aí um sistema muito mais ágil de transferência de recursos e sem intermediação financeira. Eu acho esse negócio não só um avanço aqui no Brasil. Eu morei ano passado nos Estados Unidos, eu coloquei minhas crianças, porque eu tenho uma filha com 59 e tenho um pequeno de 10. Entende? Então, os pequenos coloquei na escola dos Estados Unidos e morei lá uma parte do ano passado, olhando, indo para o balcão, olhando as coisas, a plateia, quer dizer, o palco de longe, ter uma visão do Brasil. Foi bem interessante. Mas nos Estados Unidos não tem nada disso. Então, o que você vê na China? Esse WeChat Pay da Tencent, que até era um associado do Carrefour na China. Esse negócio funciona, então vai funcionar para o povão, para todo mundo. Então, é um negócio assim, absolutamente incrível. E nós estamos, ou aquilo que os Estados Unidos não lançou ainda, pelo menos em termos visíveis, nós estamos lançando aqui. Entende? Eu acho realmente isso aqui, Roberto, eu acho sensacional, então, parabéns. Então, eu acho só isso aí já dá uma medalha. Isso vai diminuir a intermediação. Isso vai fazer o seguinte: perde o sistema financeiro, perde os bancos, cartão de crédito e tal. Agora, ganha, quer dizer, o vendedor, ou o prestador de serviço, ou o comprador, tá certo? Você ganha nisso. Então, ou aumenta o lucro, tá? Ou então baixa o preço. Como é que fica esse negócio no meio? Eu estou achando esse negócio aí sensacional. Fala um pouquinho do Pix para a gente. Não, essa dimensão da agenda nossa de tecnologia provavelmente é a que eu sou mais apaixonado, né? Eu sou apaixonado por tecnologia já há alguns anos. A gente estudou muito, eu tive bastante tempo para estudar como é que seria. Eu acho que a gente está num processo de aceleração exponencial de tecnologia aplicada ao mercado financeiro, que a gente vai ter uma revolução completa, né, nos próximos 3, 4 anos. Né, e tentei um pouco imaginar e ver como que isso poderia se enquadrar e o que a gente poderia fazer no Brasil. Né? Então, o projeto no Brasil ele é um projeto amplo que tem várias coisas que estão separadas, mas elas se encontram lá na frente. Então, a gente tem, de um lado, o Pix, que é um pagamento instantâneo e interoperável, significa que qualquer um vai poder transferir para qualquer um instantaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma totalmente interoperável e com várias formas de registro, ou usando CPF ou e-mail, ou seja, vai ser bastante acessível. Do outro lado, a gente vem com o Open Banking, que é um sistema também que vai criar uma inovação grande, porque hoje toda a parte de eficiência bancária está ligada à informação. Se eu tenho mais informação sobre o Abílio, eu posso dar um empréstimo e precificar melhor. Se a gente pensar um exemplo no limite, se eu tivesse a informação perfeita de todos os meus clientes, a minha inadimplência era 0. Né? Então, informação significa menor inadimplência. Como a informação está muito concentrada nos bancos, os bancos têm a capacidade de interpretar isso melhor do que quem está fora. O que a gente quer fazer é dizer o seguinte: olha, a sua informação, Abílio, ela não é dos bancos. Ela é muito valiosa para os bancos, mas ela é sua. E você deveria ter capacidade, se você quiser, de usar a sua informação para baratear produtos financeiros de outros agentes que estejam dispostos a prestar esse serviço para você. Então, a gente vem de um lado com o Pix, do outro lado com o Open Banking. E o nosso Open Banking vai ser o Open Banking mais amplo do mundo. A gente, inclusive, vai mudar o nome de Open Banking, ou vai começar a chamar de Open Finance, porque ele vai ter todos os produtos financeiros. Então, você vem com o Pix, com o Open Banking. E, pelo meio, você precisa modernizar a sua moeda. Então, a gente tem um pacote de simplificação da moeda, que está para ser votado. Eu discuti também outro dia com o presidente Rodrigo Maia isso, está para ser votado na Câmara. Depois a gente tem uma segunda fase da mudança da moeda, que é a internacionalização, e depois tem uma terceira fase, que é a convertibilidade, e essas coisas se encontram lá no meio de 2021. E aí, quando elas se encontrarem, a gente tem as condições de criar moeda digital, que é ter uma moeda totalmente digital. Então, esse é o plano mais amplo. A gente vê algumas tendências. Eu, por exemplo, venho dizendo que tem algumas tendências já há algum prazo que vão acontecendo, que agora ficam mais óbvias. Por exemplo, tem uma coisa que poucas pessoas prestam atenção, mas tem uma convergência acontecendo que vai mudar totalmente a indústria de pagamentos, que é o seguinte: você vai ter uma convergência de conteúdo, com mensageria e com pagamentos. Essas três coisas estão convergindo. Né? A primeira vez que eu me lembro de ter escutado isso foi em 2013. Curiosamente, em 2014, o Facebook comprou o WhatsApp. A gente vê o Google fazendo o Google Pay e querendo fazer um chat. Ou seja, a potência de ter conteúdo junto com pagamentos e junto com mensageria é muito importante. Por quê? Você vai ser capaz de decifrar as mensagens, interpretar as preferências, oferecer os produtos, o pagamento
e a interpretação do que aconteceu com os produtos. É uma revolução em termos de pagamento que está acontecendo. Esse barco, né, esse trem já partiu. Então, assim, a gente precisa entender, como Banco Central, que tem algumas coisas que são lideradas por tecnologia e pela preferência das pessoas, que você tem que ir se ajustando e regulando para que isso não leve, né, a um equilíbrio final que seja não competitivo. Então, essa é a nossa preocupação. Nossa agenda de tecnologia está avançada, o PIX sai em novembro, nós não paramos nada durante a crise, nada foi adiado, nenhum prazo foi adiado, e a gente está tentando meio que, como eu digo aqui, construir o foguete no meio da tempestade, né? Mas é isso. Você que fica sempre atento com a tecnologia, como você mesmo declarou, tá? E a moeda digital em 2022, tá? Como é que vai ser isso? Quer dizer, você considera isso um avanço tecnológico, um avanço digital? Ou você considera quais são os benefícios que isso traz para o país, assim, na tua visão? Além da agilidade, enfim, e mais aquilo que você pode ter um subproduto, poder identificar mais facilmente as coisas, o que isso traz ainda mais de contribuição na moeda digital? Hoje, a moeda digital, que não é a criptomoedas, que é importante separar, a moeda digital hoje não tem nenhum país que adotou de forma muito ampla. Então, ele é um processo de aprendizado. Nós criamos o nosso grupo de estudos de moeda digital, que só vai ser implementado na frente, há 2, 3 semanas atrás. Já começamos a discutir o tema. Do mesmo jeito que o Pix já veio já de 1 ano e meio e o Open Banking também, né? Então, são processos que você precisa discutir, amadurecer. Mas eu acho que a moeda digital ela não é, a causa, né? Ela é a consequência. Ela é a consequência de ter um sistema digitalizado, instantâneo, interoperável e aberto, e aí você pode, em algum dia, usar a moeda digital. Então, para atingir esse estado de moeda digital, eu preciso fazer as outras transformações antes. Senão, a gente vai ter uma moeda digital que vai ter uma eficiência baixa, né? A economia precisa estar digital para a moeda estar digital. E uma outra coisa que vai surgindo ao longo do caminho são os ativos digitalizados, que a gente chama de token asset. Esse também eu acho que é um trem que já partiu. No Brasil ainda é pouco usado, mas acho que vai acelerar muito, porque é seguro, é transparente, é barato, é rápida a negociação. Então, assim, eu acho que esse movimento vem junto com o que eu tinha descrito anteriormente. Que legal, que legal. Presidente Roberto, vamos falar agora de um outro ponto que você não é diretamente o responsável por isso, entende? Mas tem uma certa interferência que é o câmbio. O câmbio não se comenta, não se fala muito dele, entendeu? Muita coisa. Mas eu não acho que o câmbio, o real desvalorizado ou valorizado, vamos assim, essa discussão é uma outra discussão. O que incomoda muito é a volatilidade, né? A volatilidade é o que incomoda a todos. Eu vejo, por exemplo, no Carrefour Global, o impacto do Brasil, que é o segundo país do Carrefour Global, é o Brasil depois da França, o impacto que isso dá nas contas, a volatilidade. E como é que você faz para planejar para frente? Nós somos um investidor forte também na BRF, grande exportador, maior exportador de frango do mundo. É difícil você planejar, entendeu? Você fazer uma projeção como é que vai. E não dá para você ter muita... Assim, você precisa analisar muito o câmbio. Uma das coisas que a gente tem que se conformar é o seguinte: o câmbio flutuante tem uma característica muito clara. O câmbio flutuante flutua, a gente sabe disso. Agora, a volatilidade é que incomoda. E dificulta quem tem o cara que exporta, o cara que importa muito no seu planejamento para fazer os seus orçamentos, as suas coisas. Então, nós, outra coisa, o que eu entendo, o nosso câmbio, ele não está atrelado nos preços relativos, ele não está grudado nos preços relativos, ele está muito mais, volatilidade do fluxo, né? De entrada, de saída e de expectativas, de curto e longo prazo, principalmente as de curto prazo. Então, que palavra que você diria vamos dizer assim, para os CEOs de empresas que se debatem com essa dificuldade de fazer os seus orçamentos, enfim, o que você diria então, para essas pessoas? Bom, obviamente a volatilidade preocupa também a gente no Banco Central. Eu acho que é importante separar o que é a desvalorização em si da volatilidade, como você mencionou. A nossa desvalorização teve 3 partes. Teve uma parte que foi troca de dívida interna por externa e foi uma desvalorização boa. A curva longa de juros estava tão baixa que as pessoas entenderam que era melhor pré-pagar a dívida fora e emitir dívida dentro. Esse é um movimento saudável, porque equilibra o balanço das empresas, né? Então, isso foi uma parte boa. Teve uma parte que foi uma desvalorização global, né? E todas desvalorizaram.
e teve uma terceira parte que o Brasil desvalorizou um pouco mais do que as outras. E aí a gente primeiro entende por que teve essa desvalorização um pouco maior. Eu acho um pouco a incerteza fiscal, um pouco teve alguns ruídos internos, um pouco é o juros brasileiro que caiu bastante, e aí você acaba tendo uma defesa em termos de carry, né, de carregamento da moeda um pouco menor. E aí depois a gente passou um período onde a volatilidade estava mais ou menos igual às outras moedas, mas o real um pouco mais desvalorizado. E mais recentemente a volatilidade cresceu. Mesmo quando o real se aprecia, a volatilidade cresce, né? Então a gente tenta identificar, bom, por que a volatilidade cresceu tanto, né? Então a gente entende que uma parte está ligada aos juros baixos mesmo, a gente tem dito isso, né? E acho que o mercado, isso não é nenhuma novidade. A gente tem visto uma mudança na estrutura de negociação dos contratos de real, tem muito mais gente fazendo trading curto, day trade. A gente pega aqueles contratos mini, e quando você faz um gráfico do aumento de número de contrato mini e um gráfico da volatilidade, eles meio que seguem par e passo, ainda que eu não possa dizer que é uma relação causal, a gente vê que tem uma relação ali. Tem um outro fenômeno que a gente começou a ver também, que é os fundos de investimento e fundos de pensões da América Latina. Você tem os AFPs no Chile, na Colômbia, você tem os Afores no México, começaram a fazer mais negociação com a moeda brasileira, porque é um hedge natural para o portfólio deles, e como o juros é baixo, é um hedge que custa menos. Então, a gente tem uma mudança estrutural de negociação, uma mudança estrutural na forma de negociar, tanto internamente como externamente. Isso tem gerado uma volatilidade maior, né? A gente gostaria que tivesse uma volatilidade menor. Curiosamente, essa volatilidade maior ela tende a se atenuar na ausência de fatores que causam risco. Então, a gente vê que antes um pouco dessa mini crise fiscal que a gente teve agora, com esses rumores todos, a volatilidade vinha caindo. Ela, inclusive, cruzou alguns outros países de volatilidade, depois voltou a subir de novo. Então, eu acho que ela tende a cair. Eu acho que se a gente mostrar responsabilidade no tema das reformas, no tema fiscal, a gente vai ver essa volatilidade caindo, né? Eu acho que a parte de fluxo está se equilibrando, a gente vê a parte externa voltou a equilibrar, né? A gente olha a balança e olha o fluxo de portfólio, que foi uma razão de saída muito grande, já saiu bastante, já está mais ou menos neutro. Eu acho que se a gente fizer um trabalho razoável daqui para frente, volta a entrar alguma coisa. Então, eu tendo a acreditar que ele vai começar a cair um pouco a volatilidade. As formas de intervir em volatilidade são muito mais difíceis do que as formas de intervir na desvalorização. Na desvalorização, você pode vender reservas. Se estiver muito valorizado, você pode comprar. A volatilidade é mais difícil. Você tem uma forma de intervir que é vendendo opções. Eu não vou entrar no debate técnico, mas é basicamente vender de tal forma que, quando o câmbio desvalorize, a pessoa tenha que defender a moeda por natureza, porque tem um elemento que chama gama, que acaba aumentando, né? E uma outra forma de intervenção para conter volatilidade, que foi experimentada também, foi fazer em bandas. Todo dia que subir mais de 1%, eu vou fazer isso. Subir mais de 2%, se cair mais de 2%. Só que essas duas formas, tanto em opções quanto bandas, não tiveram resultados muito bons nos países que adotaram. Então, o que a gente chega à conclusão é que a gente não tem um instrumento muito bom para intervir na volatilidade. A gente acha que ela está um pouco acima, mas não é uma coisa anormal. E aí vem a primeira parte da pergunta, que é: mas como que eu posso defender o setor real disso, né? Então, eu acho que se o setor real, se a volatilidade está em torno de um ponto, ou seja, ela é um movimento randômico em torno de um ponto, e você tem muita compra e muita venda, tende a cancelar um lado para o outro, mas aí você sobra com um problema que é do investidor mais de longo prazo, né? E aí tinha um problema, inclusive, que eu discuti muito com o Tarcísio para a parte de infraestrutura, que é o hedge de longo prazo estava inviável no Brasil. Por quê? Você fazia o hedge, o mês que ganhava dinheiro pagava imposto, o mês que perdia não recuperava. Então o câmbio ia fazendo assim, você morria no meio do caminho. Então a gente mudou a forma de contrato. Eu acho até que o Tarcísio deve ter mencionado, porque eu vi que ele fez uma live com você também, mas a gente mudou a forma de contrato para poder defender o investidor de longo prazo. Então hoje o hedge de longo prazo já não tem mais esse custo que a gente chama como cota. Isso está melhor. E o curto prazo, contanto que seja randômico, eu não acho que afeta tanto. Obviamente, nós gostaríamos de ter uma volatilidade menor. Eu acho que vai caminhar para esse ponto. Legal. Eu quero, Roberto, queria que você falasse um pouquinho, se me permite, né? O que você guarda em termos dos ensinamentos do seu avô, principalmente? Você conviveu bastante com ele, entendeu?
que você aprendeu? Fala um pouquinho do teu avô, porque ele era uma figura, você sabe muito que as pessoas carinhosamente o chamavam Bob Field, quer dizer, uma pessoa realmente, quer dizer, incrível, né? Fala um pouquinho aí da tua relação, que você achava, você acha dos ensinamentos dele, que você tanto quanto você é um liberal também, entendeu? Talvez não exatamente um liberal Chicago puro, mas você é um liberal. Seu avô também, quer dizer, também um pouquinho do jeitão dele. Tá? Conta um pouquinho para a gente o que você pode nos ensinar um pouquinho com essas coisas. Não, eu tive um convívio bom na parte que ele já estava mais velho, obviamente. De vez em quando eu viajava com ele, ele me levava em algumas viagens. Ele levava muito a minha tia também. E você tinha oportunidade de conversar bastante. Eu lia muito as coisas que ele escrevia com muito humor, né? Eu acho que eu já li aquela Lanterna Pouco umas 10 vezes, e todas as vezes eu acho excelente, porque é uma descrição da história do Brasil com humor, então flui de forma natural. Ele tinha uma forma muito simplista de pensar em coisas muito complexas, né? Na época, eu estudando economia, eu vinha com os problemas, e a economia, o estudo mais moderno, tem mais matemática, e sempre me impressionava como ele olhava as coisas com aquela matemática toda. Ele falava assim, não entendo nada disso, mas me diz o que significa. E eu via que ele captava rápido e até ia além do que estava sendo proposto nos modelos, então isso era uma coisa importante, ele conseguia capturar bem. Ele era muito pouco matemático, né? Mesmo para um economista da época dele, ele fez numa escola que o George Washington era pouco matemático, mas ele tinha essa capacidade muito intuitiva que muito mais do que compensava qualquer coisa. Ultimamente eu lembro muito de uma coisa que ele dizia, né? Ultimamente pelo meu convívio, que ele dizia que, em relação a estar em Brasília, que ele dizia, achei que ia fazer o bem e me dei por contente de evitar o mal, né? Então, isso ultimamente tem sido bastante presente, né? Então, faz parte do nosso trabalho. Então, eu gosto muito de lembrar essa parte dele. A gente nem sempre concordava com 100% das coisas, e eu via que ele avançava muito, ele avançou muito à frente do tempo dele na época, né? Então, assim, muitas coisas ficaram muito óbvias quando ele já tinha visto antes. Então, eu acho que isso é um super ensinamento, é conseguir ver na frente, né? Eu acho que o interessante é quem se prepara para o que vem pela frente, né? Então, eu acho que isso é uma característica que ele tinha muito particular. Ele não era muito político, né? Ele era o político menos político que tinha, porque ele falava mesmo e tal, criava polêmica. Mas eu carrego muito assim a visão, a parte de tentar entender que o privado faz melhor que o público, né? Então, assim, essa forma de pensar no privado melhor que o público, eu gosto muito. Eu gosto muito até de uma frase do economista chileno, na época da reforma lá no Chile, que era amigo nosso também, que falava que passamos muitos anos achando soluções, buscando soluções públicas para problemas privados. Agora é hora de buscar soluções privadas para problemas públicos. Então, eu acho que esse é um pouco do enredo, né, do que a gente está tentando fazer aqui, do ministro Paulo Guedes, do time como um todo, né? Eu não tenho dúvida, presidente, que o Brasil precisava, a palavra um pouco vulgar, um choque de liberalismo, né? Nós vimos de décadas, tá? De uma situação política intervencionista, um modelo que não é nem sequer um keynesiano típico, quer dizer, um modelo muito mais estruturalista, intervencionista, e deu no que deu. Eu sou uma pessoa que eu convivi bastante bem, mesmo com os governos do PT, com o Lula, com a Dilma, tá? Agora chegou num ponto, então, que quando você vê que o negócio ia bater no muro, realmente ia bater no muro, né? No final, no segundo mandato da Dilma. Está provado que isso, de repente, nós ficamos quase com todo esse intervencionismo, nós criamos uma camisa de força de tal jeito, então, que não tem como a gente se mexer dentro dela. E, nesse momento, a gente precisa de alguma coisa mais liberal. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem o que significa isso. Tá? Não é apenas uma doutrina liberal, uma doutrina estruturalista, é realmente uma coisa que nós precisávamos, nós vamos nos libertar. Eu participei também, presidente, participei bastante da Constituição de 88. Já naquela altura, tá?
A gente já sentia que tinha coisas que não dá problema para frente, naquela altura, em 88. Tá certo? E nós estamos no que damos. Porque não se fala hoje de reforma, a reforma tem que reformar. Porque nós temos que reformar coisas que estão erradas. Tá certo? Então, esse avanço, né, isso que o ministro Paulo Guedes prega, de um liberalismo, de avançar, de você fazer privatizações, você diminuir o tamanho do Estado. Tá? É um negócio assim fundamental nesse momento. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso e visualizar isso, quanto que isso é importante, e empurrar no mesmo sentido. Então, eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que o Paulo, com todas as dificuldades, ele está fazendo o que é possível, está avançando, e mais, com uma tenacidade, uma resistência que, olha, eu realmente, eu gosto muito dele, eu admiro, então, realmente uma resistência que ele está tendo. Então, nós estamos chegando já no fim, fala um pouquinho só dessa forma, o que nós vamos fazer mais para nos libertar dessas amarras, independente de coisa que depende do Executivo, com o Congresso, fazer as reformas, nós precisamos fazer mais ainda aqui para esse Brasil nesse momento. Eu acho que é importante entender que o mercado é o melhor instrumento que existe. O mercado livre é o melhor instrumento que existe. O preço, a informação que está contida no preço, ela é muito importante para todo mundo. Ela é importante para quem faz política, ela é importante para quem investe, ela é importante para quem resolve em algum momento deixar de investir, porque a informação do preço deu um sinal negativo ou positivo. Então, eu acho que quando você começa a criar intervenções, uma intervenção gera uma outra, que gera uma outra, que gera uma outra. Por exemplo, a gente pode olhar o exemplo do crédito. A gente começou a fazer crédito subsidiado, e aí, como o crédito, grande parte era subsidiado, que era livre, tinha que estar mais alto, então você interferia no preço dos juros, que seria o juros de equilíbrio, porque tinha o juros subsidiado. Como o juros já não tinha informação, você perdia a informação intertemporal, né, da substituição do presente para o futuro, começava a alocar recursos de forma errada na economia. Então, acho que entender que o mercado é a melhor coisa que tem, né? A informação do preço é muito importante, porque ela faz as pessoas alocarem os recursos de forma eficiente na economia, e que uma distorção acaba gerando a outra. E a gente viveu aí em um período muito grande de distorções enormes. Por exemplo, eu olho muito balanço de bancos, né? Poucas pessoas sabem que o balanço de um banco, na verdade, tem duas partes. Ele tem 60% que é crédito livre, tem 40% que é crédito direcionado. Se um banco fosse dividido em dois, até um tempo atrás, agora melhorou um pouco, você teria uma parte que tem return on equity de 30 e uma outra parte que tem return on equity de 9. Então, vira uma meia entrada de cinema. Se eu vender muita meia entrada, eu tenho que encarecer a minha entrada cheia, né? Então, é só um exemplo de como esses direcionamentos e essas intervenções fazem com que você retire a informação valiosa que tem no preço e atrapalhe os mercados. Então, você ter um Estado menor acreditando mais na força do mercado, eu acho que é o que faz a roda andar. Então, acho que é importante a gente ir nessa direção. Acho que o ministro Paulo Guedes tem falado muito sobre isso. Tem várias dimensões lá que eles estão trabalhando no Ministério da Economia, super importantes, a parte da abertura comercial, a parte da simplificação, a lei de liberdade econômica que nós passamos, tem toda uma parte tributária que é super relevante e a gente precisa uma simplificação. É sempre curioso que todo mundo que faz exercício de, se eu simplificar demais e tiver uma alíquota só, mas aí a alíquota fica muito alta. Eu falo, óbvio, porque o imposto é alto. Se simplifica, na verdade, você está vendo uma coisa que já é verdade, mas que você não via anteriormente. Então, assim, toda essa parte de ter transparência nos preços e na forma como a gente faz negócio, eu acho que é o que vai ele levar para o próximo patamar. Se a gente recuar nisso e começar a entender, né, que o Estado é que tem que fazer essa função, que esse preço não está correto porque tem especulador, então deixa eu intervir aqui e ali, isso leva para um caminho que a gente já sabe que não é o caminho do sucesso. Olha, presidente, nós estamos chegando no fim do nosso tempo. Quando a conversa é boa, eu pelo menos gostei muito, a conversa é boa, o tempo passa rápido. Né? O tempo passa rápido. Eu quero te agradecer muito, 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 mas eu quero te agradecer também como brasileiro, né? Não apenas por você estar fazendo essa live aqui comigo, mas te agradecer como brasileiro, porque eu admiro muito, né, as pessoas que saem da iniciativa privada, que são bem-sucedidos, né, e que, de repente, resolvem dar uma parte da sua vida, tá, para trabalhar por nós todos. Você está trabalhando por 200 milhões de pessoas. Você está trabalhando para o Brasil numa posição extremamente importante, que é a posição do presidente do Banco Central. Tá? Então, olha, quero te agradecer por isso, em nome dos brasileiros. Continua o teu trabalho, do jeito que você está fazendo. Tua parte de tecnologia, eu quero ver esse Pix andar por aí, que vai ser muito, muito legal.
Vamos vibrar com isso, vamos vibrar com isso. Então, eu quero te agradecer muito, então, quer dizer, e me colocar aqui, humildemente à disposição como empresário, o que puder fazer para contribuir com esse país, contribuir com o teu trabalho, eu estou aqui à tua disposição. Pô. Não, eu que agradeço pela oportunidade, pela sua coragem, empreendedorismo, a forma como tem ajudado o Brasil e por estar fazendo aqui essa live, dando a chance dos membros do governo de estarem explicando e explicitando as ideias e delineando quais são as direções e o que a gente acha que é preciso ser feito. Muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve. Um abração para você. Muito, muito obrigado. Tá joia. Obrigado. Grande abraço, Abílio. Obrigado. Obrigado.